Continuando ainda na página 27, nós vamos falar agora sobre os fatores associados que podem levar à desnutrição. O livro de vocês cita a pobreza, é um fator que pode levar à desnutrição, tá? Fala também de doenças que provocam má absorção de nutrientes, que também leva à desnutrição, e fatores psicológicos. E eu vou explicar um a um para vocês. Pobreza, né? Quando a pessoa ela não tem condições, né, acessíveis, ela não tem uma boa alimentação. Ela não tendo uma boa alimentação, automaticamente ela não vai estar suprindo a composição química da célula dela. Então, pessoas de baixa renda, onde não tem saneamento básico, onde não tem vestuário, saúde, educação. No Nordeste, por exemplo, lá não tem saneamento básico, lá não tem uma saúde de qualidade, lá não tem uma educação de qualidade, lá as condições financeiras deles são bem precárias. Então, nesses lugares, né, principalmente o Nordeste é um dos maiores, né, aqui do Brasil, mas nós temos a África também. A gente vê muito caso aí, ONGs que fazem campanhas para poder arrecadar alimentos e levar para a África. Por quê? Porque lá é de extrema pobreza. Lá a gente vê muita gente morrer por desnutrição. Porque automaticamente, se você não consegue nutrir as suas células com as composições químicas, que é o básico, o carboidrato, que é o arroz, né, o feijão, que é outro tipo de composição, que é o ferro, né, a proteína, que é a carne. Então, se não tem o básico, automaticamente a gente vai o quê? Vai lesionando as nossas células, e isso pode chegar ao quê? À morte. Só que aqui no Brasil, o livro de vocês fala que o Brasil hoje, ele tem se destacado em 2014, ele se destacou o nosso país como um dos países mais bem-sucedidos no combate à desnutrição e à pobreza, devido principalmente aos programas sociais do governo, que é essa Bolsa Família, né, renda cidadã, essas coisas. Então, um dos fatores da desnutrição é a pobreza, tá? E agora nós vamos passar para o próximo fator. O próximo fator, o livro de vocês fala de doenças que provocam a má absorção de alimentos. Lembra que eu falei para vocês em uma aula sobre digestão que nós pegamos a comida, usamos a boca para poder fazer o bolo alimentar, mastigamos, a língua empurra o alimento para o nosso esôfago, traqueia e esôfago, né? A traqueia e o esôfago, elas são canais para levar esse bolo alimentar para o nosso estômago. Chega no nosso estômago, o estômago ele faz o processo de contração durante 3 horas e eliminando ácido clorídrico junto a esse bolo alimentar. Depois de 3 horas, esse bolo alimentar ele desce para o nosso primeiro intestino, que é o intestino delgado. E lá no intestino delgado, o intestino delgado separa o que é carboidrato, o que é vitamina, o que é lipídio, o que é proteína. Todas as composições químicas que existem naquele alimento, ela separa, joga para a nossa corrente sanguínea, e o que não presta, o que não serve para mais nada, desce para o nosso intestino grosso, que aí forma-se as fezes. Então, doenças que provocam má alimentação dos nutrientes, quando esse alimento ele desce para o intestino delgado para fazer essa absorção de alimentos e jogar na corrente sanguínea, o intestino não faz essa absorção. E esses alimentos, essas vitaminas, essas composições químicas que deveriam subir para a corrente sanguínea, elas descem juntamente com as fezes para o intestino grosso. Então, o organismo ele não absorve. Então, esse também é outro fator de desnutrição. Doenças, é uma doença. Isso é um fator, né? É uma anomalia no organismo, onde o organismo ele não consegue absorver nenhum tipo de nutriente e ele desce direto. Dessa forma, a pessoa precisa, às vezes, de tomar essa composição química que seria nos alimentos na veia. Entendeu? Então, esse é outro fator. E tem os fatores psicológicos também que levam à desnutrição. São duas, para mim é doença, tá? Que é a bulimia e a anorexia. Qual que é a diferença dos dois, Daniele? É anorexia nervosa e bulimia nervosa.
Anorexia, a pessoa, ela põe na cabeça que ela está gorda e ela não come de forma alguma. Ela faz jejum de 12 horas, 24 horas, sendo que isso é maléfico. O nosso organismo, ele pede comida a cada 3 horas. A cada 3 horas o nosso estômago, ele faz contração. Então, anorexia é isso, tá? A pessoa faz jejum por tempos prolongados. E isso faz com que a reserva de energia que você tem no corpo, você comece a gastar ela, tá? E a bulimia nervosa é quando a pessoa come, depois que ela está cheia, ela faz o quê? Ela vai lá e provoca o vômito, para o quê? Para poder ela se sentir leve. Ela provoca o vômito, ela toma laxante para poder fazer cocô mais rápido, para poder eliminar. Ela toma diurético, tudo isso é prejudicial, tá? Quando a gente come mais energia do que consome, a gente engorda. Quando a gente consome menos energia do que a gente gasta, a gente está pegando a nossa reserva e está jogando ela para fora. Você pegando a reserva em excesso que você vai guardando no seu corpo, você vai enfraquecendo. Então, esses são os fatores que levam à desnutrição. Fatores psicológicos, anorexia nervosa e bulimia nervosa, tá? Doenças que provocam a má absorção é quando o organismo ele não absorve, desce tudo para o intestino grosso, a pessoa precisa tomar essas composições químicas, esses nutrientes, as vitaminas pela veia, e a pobreza.